Gabriela, bem-vinda. Você foi uma pessoa que, para mim, é fundamental quando vi teu currículo, quando vi teu perfil, e a Emanuela indicou você. Então, eu queria te agradecer e contar rapidamente o nosso projeto. O nosso projeto do INLAGS, o INLAGS é uma think tank, é um instituto que pensa e faz. A universidade, em geral, ela pensa e as empresas, em geral, fazem. Nós pensamos e fazemos, e quase, na maioria das vezes, junto com terceiros e parcerias. No pensamento, junto com as universidades, e nas ações, junto com empresas, grandes corporações, pequenas empresas, startups e tudo mais. Então, mas temos um foco, que é a saúde. Temos um propósito, que é transformar a saúde. E temos um trabalho de ativação de pessoas que realmente pensam fora da caixa ou são angustiadas com soluções para os problemas da saúde, e vamos juntando no nosso grupo. No seu caso, você tem algo que é considerado no mundo inteiro como a base para a transformação da saúde, que é a informação. Sem informação, nós não conseguimos saber a data do nosso nascimento, as doenças que nós tivemos na infância, e tampouco registrar as informações do dia a dia de hoje, desde o nascimento até todas as vacinas que tomamos e tudo mais. Então, nós gostaríamos de ouvir o teu case pessoal, por que você se meteu nisso e o case do seu trabalho. Então, com você, Gabriela, e muito obrigado. Alguém mais vai se apresentar ou eu já posso começar? Não, você começa para, em seguida, cada um se apresentar. Você, nesse momento, vai se apresentar. Tá, joia. Então, primeiro, boa tarde. Queria agradecer o convite. Vou contar, né, um pouquinho dessa minha trajetória. Eu sou psicóloga, eu sou da área da saúde, e logo que me formei, eu entrei no Ministério da Saúde como servidora pública. Então, assim, foi muito rápido, né? Assim, não tive muita experiência fora do serviço público. Então, eu estou há 10 anos no Ministério da Saúde, eu entrei em 2010. Né? Então, já atuei Inicialmente, eu comecei no Ministério como psicóloga, e depois de 3 anos, eu entrei como analista técnica de políticas sociais, que é uma carreira de toda a esplanada que tem em todos os ministérios, né? E optei por continuar na saúde. Então, eu já atuei no o antigo departamento de DST/AIDS e hepatites virais, e depois de algum tempo eu passei pelo departamento de urgência e emergência. Então, assim, no departamento de AIDS, né, e hepatites, eu fiquei muito no foco de prevenção, atuando muito na minha frente como psicóloga, pensando na questão de aconselhamento, atuando mesmo na frente de prevenção, mesmo na área de saúde. E depois, no departamento de urgência, eu fiquei muito na área de informações para repasses financeiros. Foi aí que eu tive, acho que, contato maior com dado, vamos dizer assim, com informações, porque fiquei num núcleo que a gente chamava de núcleo de epidemiologia e pesquisa, e era onde se concentrava todas as informações de urgência e emergência, de UPA, né, basicamente de UPA e de SAMU. Então, eu ficava nessa parte de dar informações, seja até para as assessoria de comunicação, a portarias, verificar se estava tudo certo, sobre repasses financeiros especificamente de UPA e SAMU, né? Se estava tudo adequado às portarias, né? E aí foi aí que eu comecei a mexer com bancos de dados enormes, ver as dificuldades de construir um banco de dados, né? Dificuldade de ter a informação
correta, a necessidade de ter uma informação. E olha que era uma informação muito simples, vamos dizer, né, que é de repasse, né? O Ministério acaba pedindo pouca informação nesse sentido, né? E aí isso começou a me angustiar um pouco, vamos dizer, de por que não ter mais informações para além dessas aqui que a gente tem, para saber mais do atendimento, né, do que é feito. Por exemplo, o SAMU, a gente tinha muita pouca informação sobre atendimento do SAMU. A gente só sabia que o SAMU, eu falo assim, na parte federal, a gente só sabia quantos atendimentos eram realizados, mas que tipo de atendimento, por exemplo, a gente não sabia. Se tinha atendimento psiquiátrico, se tinha... se o óbito tinha ocorrido ou não, sabe? Eram informações detalhadas, a gente não tinha. E aí eu comecei a me encantar por isso, que é informação de saúde, dado de saúde. E aí eu resolvi fazer uma especialização em informática em saúde do Sírio-Libanês. E aí, com essa especialização, que o meu conhecimento, toda a minha visão sobre informática em saúde, foi lá que eu aprendi o que é saúde digital, o que é esse fenômeno aí que está acontecendo. E aí, com o tempo, o DataSUS teve um redirecionamento há uns 2 anos, mais ou menos, e aí eu fui convidada para participar de uma nova coordenação dentro do DataSUS, do Departamento de Informática do SUS, que é a coordenação de inovação em sistemas digitais. Então, uma coordenação nova, que eu topei entrar e participar de todos os processos novos que estão acontecendo, novos, inovadores mesmo, que estão acontecendo. E essa é um pouco da minha trajetória. E aí, eu estou, então, no DataSUS há 1 ano e meio, então há pouco tempo, mas foi um ano e meio de muito conhecimento, de muita formação e de muito desafio, né? Assim, acho que cotidianamente foi um ano e meio que veio pandemia e que agora a gente está com a vacina, e que tem exigido uma comunicação, tem exigido muito, mas enquanto servidores, enquanto trabalhadores do SUS. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Ótimo. Eu agora queria pedir à Cláudia para apresentar a Associação das Startups em Saúde, a Associação Brasileira das Startups em Saúde, e por que nós estamos juntos aqui. A palavra mais falada na pandemia, o microfone está mudo, a frase mais falada. Bom, Gabriela, primeiro, prazer estar contigo aqui, te receber, te conhecer e conhecer sua trajetória. Eu sou empreendedora numa startup de saúde, numa health tech, e também sou vice-presidente, estou vice-presidente e uma cofundadora da Associação Brasileira de Startups de Saúde, que vai ser o dador de 2 empreendedoras em startups, de não conseguir ter facilidade de gerar negócio, ter conexões, de estar em contato com o setor mais tradicional, com órgãos públicos e uma série de outras. Então, nós decidimos que valia a pena fazer o movimento de formar um órgão que pudesse não só mapear, mas consolidar de fato esse mercado e fomentar os negócios entre essas startups e outras corporações maiores, seus investidores e o próprio governo, né? Então, a gente tem abrangência nacional, embora sediadas no Rio de Janeiro, e o objetivo é a gente conseguir, junto com esse movimento do INLAGS, através do Delmet, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente conseguir realmente fazer esse fomento desse universo, fazer essa coisa eclodir de fato. Não no futuro, a gente fazer com que a coisa já aconteça agora, né? Então, poder contar aqui com o seu conhecimento, com a sua vivência, e poder trazer isso tudo para uma vida prática, para um momento prático, vai ser muito bom. Obrigada. Então, Ellen,
eu gostaria que você se apresentasse como uma das entrevistadoras. Perfeito. Gabriela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Acho que o desafio que vocês têm é enorme, especialmente nesse momento. Mas igualmente importante. Agora a gente, então, tem a dimensão ainda... Se antes a gente já sabia que todo esse trabalho era imprescindível para tudo que a gente faz, e aí a gente não está falando só de privado e público, ou só de público, mas também de privado, era imprescindível, agora a gente sabe que não existiremos se a gente não se juntar dentro das duas esferas para fazer um trabalho único. Tudo vai depender desse processo de colaboração entre as duas esferas. Não existem dois tipos de saúde, duas formas de fazer saúde. Existe uma única forma de fazer saúde. Os indivíduos, eles vão transitar entre as duas esferas em momentos diferentes na jornada deles, mas é importante que a gente tenha essas informações dentro de um mesmo lugar. A gente vê nas experiências que mais vem dando certo no mundo, que elas vêm dando certo porque a informação está num único lugar. Então, assim, partindo desse pressuposto, é por isso que a gente está aqui propondo essa conversa, dando voz para o SUS, porque a gente vê muita gente falando sobre muitas coisas, julgando muito, mas não entendendo muito o que está acontecendo, e é um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido. É óbvio, o Brasil é um país continental, então a gente tem muito trabalho para fazer. Imagine, se dentro de uma empresa já é difícil incorporar, fazer todo um trabalho de integração de base de dados, de organizar dados estruturados, imagine dentro... falando de um país com milhões de informações que não eram estruturadas antes. Então, é a hora da gente falar abertamente, conhecer o trabalho e entender que horas a gente entra para ajudar também, né? Como a gente faz. Então, eu sou empreendedora, também trabalho, milito nessa área de juntar o velho mercado, o mercado tradicional, com o mercado das health techs, e acho que a gente tem esse trabalho muito interessante de fazer essa junção. Então, é isso. Obrigada por estar aqui, e agora eu vou deixar a Manu se apresentar antes de começar as perguntas. Certo, Paulo? Certo. Manu, com você. Vamos lá. Obrigada, Gabriela. A gente já se conhece, né? Mas a gente tem um desafio muito importante, né? Que é essa conexão, né? Com as inovações, com a questão... E pensar, acho que no final, né? Que é o próprio paciente. Então, eu crio esses movimentos de educação há mais de 5 anos que eu venho fazendo isso, olhando todos os stakeholders e botando o paciente ou o usuário da saúde no centro. Acho que essa é a proposta. E esse espaço aqui é para te dar voz, para a gente conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo. E é isso. Estou muito feliz. Obrigada, viu, Gabriela? Eu que agradeço. Quem vai fazer as primeiras perguntas? Eu vou começar e depois eu passo para a Ellen. Pode ser? Vamos lá. Gabriela, eu queria que você contasse um pouquinho o que é a saúde digital e quais são as estratégias do governo, né, que acabou de sair, as estratégias para até 2028. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, saúde digital é engraçado. Eu estou encarando uma conversa aqui, porque logo que eu entrei no DataSUS, eu fui para uma reunião numa universidade, e aí eu falando de saúde digital, e aí uma pessoa falou, mas o que é saúde digital, né? E eu tinha uma resposta, assim, um pouco na ponta da língua, assim, qualquer uso de tecnologia de informação e comunicação é saúde digital. Só que isso, assim, mas qualquer tique em saúde é saúde digital? De alguma forma é. Se a gente dá conta de tudo que tem aí de saúde, do que é tique em saúde, aí é outra questão, né?
Mas, assim, esse termo, ele é um termo utilizado muito pela OMS, né? Antigamente era o e-health, que era o e-saúde. O próprio Ministério da Saúde, em 2017, ele fez a primeira estratégia de e-saúde para o Brasil, né? Que era uma discussão e uma tentativa de pôr esse documento para público, né? Desde 2011, se não me engano, 2014, na verdade, estavam se tentando colocar isso para toda a população, mas só em 2017 que foi ao ar, né? Que foi realmente publicado. E aí a OMS, com o desenvolvimento das tecnologias, ela ampliou o conceito de e-saúde, foi para a saúde digital, para abarcar mesmo outros avanços tecnológicos mesmo envolvidos na saúde e que envolvidos com tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, tudo com o termo saúde digital é possível abarcar tudo isso, né? Então, assim, com a nova reestruturação do Ministério da Saúde, foi criado um departamento de saúde digital, então, assim, foi dado voz a esse termo também estruturalmente no Ministério, né? E agora, em 2020, a gente publicou a nova estratégia de saúde digital com uma visão, né, de 8 anos, de 2020 a 2028, o que o governo federal espera nesses 2 anos que se faça para saúde digital no país, né? Então, quando a gente pensa em estratégia de saúde digital, a gente coloca sempre uma visão, sempre tem que ter uma visão. A OMS preconiza isso, né? Então, tem uma visão e um plano de ação e monitoramento. Então, a nossa coordenação de inovação, a gente está à frente dessa estratégia, né? Tanto que a gente conseguiu publicar no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2020, a gente conseguiu publicar. E a gente tem aí pelo menos um norte, né, de 8 anos do que a gente pretende com a saúde digital para o país. Então, hoje, assim, complementando um pouco mais, hoje o que a gente tem na nossa estratégia, né, de saúde digital? A gente tem 7 prioridades. Então, na verdade, dentro desse norte de 8 anos, a gente quer que essas 7 prioridades sejam alcançadas, né, que sejam pelo menos vinculadas a essas 7 prioridades. Então, a primeira é governança e liderança para a estratégia de saúde digital. A segunda é informatização dos 3 níveis de atenção, que para nós ainda é muito importante, né? Talvez em alguns outros países desenvolvidos isso não seja uma necessidade, mas para nós sim, né? Então hoje a gente não pode dizer que toda a nossa saúde seja informatizada, que nem todo o país tenha conectividade, então isso para a gente é um desafio enorme, né? A terceira prioridade é suporte à melhoria da atenção à saúde. Então, aqui a gente foca muito na telemedicina, na telesaúde, nos aplicativos, em todas as aplicações que podem favorecer a atenção à saúde mesmo na ponta. A quarta prioridade, o usuário como protagonista, a gente fazer com que o usuário do SUS, o usuário de qualquer aplicação dessas, né, de saúde, ele esteja consciente do que é aquilo, né, que ele esteja empoderado, né, vamos dizer, que ele esteja, enfim, eu acho que consciente é a melhor palavra mesmo, que ele saiba o que esteja acontecendo e que os dados que estão sendo registrados por ele, e que isso ele consiga utilizá-los ao seu favor e para melhorar a sua saúde, né? O quinto é a formação e capacitação de recursos humanos. Essa prioridade para a gente é muito importante. A gente entende o profissional de saúde como uma peça-chave para a saúde digital, né? Então, sem o profissional de saúde, talvez o cidadão, o usuário, não consiga alcançar esse protagonismo que a gente queira, né?
Então, para isso, esses profissionais, eles precisam estar reconhecidos, eles precisam ter habilidades, competências, competência mesmo para discutir saúde digital, e eu falo que é um plus, assim, é um a mais no cuidado mesmo, né, que vai ter que ser colocado na formação mesmo desses profissionais de saúde. A sexta prioridade é o ambiente de interconectividade, e aqui a gente coloca como centro da nossa estratégia de saúde digital a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é o que, se eu não me engano, a Ellen que falou que é esse lugar onde a gente consiga colocar todas as informações e que a gente consiga beber dessa fonte, né, de informações de saúde. E a sétima prioridade é o ecossistema de inovação. E aí eu coloco aqui essa questão da colaboração mesmo, desse espaço colaborativo entre setor público, entre setor privado, entre soluções pequenas, soluções enormes, mas que possam trocar e se beneficiar mutuamente. Então, basicamente, a nossa estratégia de saúde digital para essa visão de 8 anos devem orientar todas as nossas ações. O Ministério da Saúde, quando envolver o tema saúde digital, deve estar orientada para essas 7 prioridades. Você tem como compartilhar conosco esse documento do planejamento que vocês fizeram? Sim, tem uma portaria publicada e já tem esse documento, ele já foi publicado pela nossa editora. Vou colocar aqui no chat. Você salva, Manuela, depois para a gente debatermos? Tivesse te mandado, não? Não, eu já tenho aqui, já. Sim, eu já tenho. Muito obrigado. Eu já compartilho aqui, pode deixar. Perfeito. Eu até já tinha anotado aqui para a gente disponibilizar no nosso site. Fundamental. Agora eu vou pegar carona. A gente precisa publicizar isso, e talvez um dos nossos pecados aqui seja a comunicação, que a gente se envolve tanto em outras demandas que a gente não consegue mesmo pôr para fora o nosso trabalho, né? Mas a gente está aqui para ajudar, com certeza. Mas aí, pegando carona, se você pudesse explicar para a gente o que é o Conecta SUS, conta um pouquinho para a gente o que é o Conecta SUS. Conto sim. Ele é um programa, na verdade, é um programa de grandes necessidades, vamos dizer, do Ministério da Saúde, que esse programa conseguiu pretende resolver dois grandes problemas, vamos dizer, do federais, assim. E então esse programa é o Conect SUS, né? Ele tem, na verdade, 2 projetos prioritários dentro desse programa. Um deles é o Informatiza APS, que é a informatização da atenção primária em saúde. Então, assim, isso é um desafio. Nós, como eu falei inicialmente, a gente precisa informatizar todas as unidades de saúde. Aqui a gente está começando pelas unidades básicas de saúde e a gente, na verdade, a gente não diz mais que a gente informatiza a unidade, mas a gente informatiza a equipe de saúde da família, né? Então, a gente quer que essa equipe seja informatizada. E, então, desde o início do programa, a gente colocou, essa é a nossa frente prioritária, e ela é levada pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, hoje, basicamente o programa é um incentivo federal às unidades, né, aos municípios, para que informatize e que, na verdade, a contrapartida que a unidade, que a equipe tem que nos dar, né, com esse recurso financeiro, é nos devolver informações sobre a saúde da família, né, é nos enviar dados de qualidade. Então, uma das
premissas desse programa é que esse dado seja de qualidade. Então, tem todo um apoio. Na verdade, o projeto é de apoio à informatização, né? Então, o Ministério ele não dá o equipamento, ele não dá a conectividade em si, mas ele dá um recurso para o município se instrumentalizar, se fortalecer e deixar aquela equipe instrumentalizada, vamos dizer, né, com ferramentas possíveis de nos enviar dados e informações confiáveis para o Ministério da Saúde. Então, essa é uma primeira, vamos dizer, um primeiro braço do programa Conect SUS. O segundo braço, e os dois braços são muito importantes, é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é o nosso queridinho, nosso pupilo lá do DataSUS, né? Essa rede, o principal objetivo dela é fazer o que a gente chama de interoperabilidade, né? É a gente conseguir com que os diversos prontuários, sistemas de prontuário eletrônicos consigam conversar, né? Consigam se encontrar, porque hoje a gente tem um número assim cabalístico, vamos dizer, que existem mais de 2.000 tipos de prontuários eletrônicos no país, né? Então a gente não conseguiria dar um único tipo de prontuário para todas as unidades adotarem, né? Isso seria com certeza uma estratégia falida. Então a nossa rede o que a gente pretende? A gente pretende com a RNDS trocar informações entre esses sistemas, né? Seja um sistema específico de atenção, de vigilância, de farmácia, específico de DST-AIDS, vamos ver, sistemas que, na verdade, são construídos assim, né, fragmentados, mas que, com a rede, a gente consiga colocar todas essas informações num local só e consiga também disponibilizar essas informações, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem o nosso aplicativo, que é a nossa disponibilização para o cidadão dessas informações, que é o nosso aplicativo Conect SUS Cidadão. É o antigo DigiSUS, muitas pessoas conhecem um pouco pelo DigiSUS, mas hoje ele é o Conect SUS, é o nome do programa, o aplicativo chama Conect SUS. Agora, com a vacina, eu acho que a gente conseguiu dar mais visibilidade ao aplicativo, né? Tanto eu acho que com a vacina, principalmente. Eu ia falar com os resultados de exame lá do Covid, mas eu acho que com a vacina está sendo maior, a comunicação está sendo muito mais ampla. E também a gente vai ter o Conect SUS profissional, que é para disponibilizar para o profissional de saúde todas essas informações em qualquer sistema. Então, qualquer sistema de prontuário eletrônico vai poder se conectar à RNDS e trazer essas informações que estão lá consolidadas. Lógico que a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela não pode ter tudo, né? Ali, num lugar só, mas talvez as informações fundamentais, as prioritárias, o que a gente chama até de conjunto mínimo de dados, né? Talvez esteja ali. Talvez não, estará, com certeza. Então, essa é a nossa... É o nosso querido, né? É a nossa querida Rede Nacional de Dados em Saúde. A gente tinha todo um planejamento para o ano de 2020, de começar com estados, né? A gente ia partir por estados. A gente tinha escolhido inicialmente Alagoas como estado prioritário por ser o estado que tem maiores desafios, assim, tanto na informatização, em vários aspectos. Assim, Alagoas foi um estado que nos chamou muito a atenção e a gente começou o programa lá. Mas aí, com a pandemia, a gente acabou tendo que rever toda a estratégia
E aí a gente fala que a gente o nosso diretor, o Jackson Barros, ele fala, a gente ligou a caixa d'água. Ele fala muito, ele usa essa imagem assim de ligar a rede, né? Que é ligar a caixa d'água. A gente ligou em todos os estados de uma vez com a pandemia, né? Não foi só Alagoas. Então, com a Covid, a gente estabeleceu um modelo de informação para resultados de exame e a gente ligou a caixa d'água da RN10 para todos os estados de uma vez. Então, a gente conseguiu receber informações de laboratórios públicos e privados de resultados de exames laboratoriais da Covid. Então, hoje, a RN10 ela já está operante, né, já está operando com dados de vacina, não, de Covid, resultado de exames. Né? Com a vacina vai ser a segunda informação mais importante, que vai ser a campanha da vacina contra a Covid. Né? A gente também já está recebendo, e aí a gente está recebendo de um sistema que é super conhecido, que é o sistema do Programa Nacional de Imunização, mas desse sistema ele já está alimentando a caixa d'água lá da nossa rede nacional de dados em saúde. Então, a gente está feliz porque, lógico, tem um desafio aí, a gente até foi muito corrido tudo com a vacina, né? Mas a nossa rede está operando muito bem. O Conect SUS profissional hoje está em fase piloto em alguns municípios. No prontuário, a gente chama de eSUS, o PEC, nosso PEC é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, o eSUS APS. Né? Hoje ele tem um botão que a gente chama, é o botão da RNDS, que é o acesso que o profissional tem. Ele vai ter lá o seu prontuário próprio, né? No caso, o prontuário que o Ministério oferece, né? Que é o eSUS APS, e lá no prontuário, se ele quiser mais informações, por exemplo, de informações de internação, ele vai ter informações de internação lá. Né? Hoje, a gente já tem dados também de internação na RNDS, que a gente pega do sistema de informação hospitalar. Né? Então, tem uma estratégia aí de pegar sistemas legados do Ministério da Saúde, né? Sistemas que há muitos anos são alimentados com uma perspectiva talvez não muito clínica, mas que enche a nossa caixa d'água, vamos dizer, e que são informações muito relevantes para o cuidado. Assim, gente, programa é uma coisa enorme, assim, às vezes eu estou falando aqui, mas não sei se tá fantástico. Eu vou falar só que eu estou babando, assim, porque é aquela coisa do seria meu sonho ver isso tudo bem alimentado e sendo utilizado para devolver isso para a sociedade. Olha, eu estou aqui assim, minha cabeça já viajando lá na frente. Foi assim que eu fiquei quando eu vi pela primeira vez. Assim, é encantador o potencial, né, que nós temos. Eu acho isso lindo. Sim. A potência que é. Imagino o desafio. Nossa. E esse é um sonho, eu falo que é um sonho coletivo, assim, também quando você falou de um sonho, é um sonho coletivo, é um sonho do SUS, assim, que eu acho que desde a iniciativa do Cartão Nacional de Saúde, esse era o sonho, né? De ter ali todas as informações, da gente conseguir consolidar tudo num número, vamos dizer, né, de cada cidadão, e por diversas questões, barreiras, isso não conseguir assim, isso está acontecendo, é histórico, assim, é muito marcante para o Sistema Único de Saúde, sabe? Tem muita coisa ainda para acontecer, eu acho que isso é um pedacinho, talvez uma gota dessa caixa d'água, mas a gente tem muita esperança que isso vire uma... não uma estratégia de governo, sabe, como a gente fala, mas que isso se perdure, que nada atinja, que seja inabalável, mesmo que a gente consiga
consolidar isso para todas as informações de saúde, né? Para que a gente consiga trocar todo tipo de informação, né? E aí é que os consumidores dessas informações sejam tanto os estabelecimentos públicos, os gestores, os profissionais, como estabelecimentos privados também que contribuem também para o Sistema Único de Saúde e que tem aí também essa potência de trazer novas tecnologias, de dar ideias, de construir junto, sabe? De fortalecer esses princípios que o SUS preconiza para todos, né? Gabriela, você não faz ideia do valor que tem a sua cabeça, o seu pensamento, o seu preparo, o trabalho que você está fazendo. Parabéns até aqui. Acho que nós vamos roubar um pouquinho mais do seu tempo, que nós tínhamos previsto em 1 hora, porque está muito bom. Eu tenho uma pergunta: quantas pessoas você já tem no Conecta SUS? No aplicativo? Ai, eu posso perguntar Não, mas pode dar um chute. 1 milhão, 10 milhões? Olha, eu tinha essa informação antes da vacina, que alguém falou. Hoje a gente tem, sei lá, eu vou chutar mesmo, sabe? 7 milhões, alguma coisa, mas assim, com a vacina, a perspectiva é que isso aumente a 200 diariamente. milhões, Exatamente. Exatamente. Ele não é obrigatório, né? Hoje o aplicativo para vacina ele não é obrigatório, mas ele está sendo assim, a gente viu no aeroporto propaganda, sabe, sobre o aplicativo. Não tenha dúvida aí, daqui a pouco não pode ser obrigatório, porque tem muita gente que nem celular tem, nem internet, etc. Mas bem vendido, muito. A gente vai entrar nisso. Agora, qual é a integração dele com o eGov? Porque um fala com o outro, quando você entra no Conecta SUS, ele te põe no eGov, por aí. Hoje é o que a gente chama de GovBR, né? Há 2 anos, mais ou menos, também o governo tem se modernizado muito, né? E aí hoje a gente tem a estratégia do GovBR. Então, o aplicativo Conect SUS, ele é uma estratégia muito querida também para o governo digital mesmo, como uma estratégia do governo digital. Então, o acesso ao aplicativo é pelo GovBR, que a gente chama. Então, hoje, para você entrar, você não precisa do seu cartão nacional de saúde. Lá você vai até ter. É até engraçado que hoje a sala que eu tô, né, lá no Ministério, é do antigo cartão nacional. E vira e mexe, bate gente lá assim, terceirizado, sabe? Ou algum servidor aposentado que tá lá e fala: eu quero saber qual que é o meu cartão, SUS, que eu sei que aqui quero o cartão e tal. E a gente não é mais cartão, mas a gente é Conect SUS. E aí a gente ensina a entrar no aplicativo, né? Porque aí entrando no aplicativo, a pessoa tem o número lá do cartão. Mas para entrar, você precisa ter um cadastro no GovBR, que é simplesmente colocar o seu CPF e o seu e-mail, você já faz o cadastro, é muito simples. Então entendi por que a associação. Se não me engano, no meu cartão do plano de saúde tem lá o meu número do SUS. Tem sido assim em todos os planos de saúde? O plano de saúde, sim, ele faz uma conexão com o cartão SUS, né? Até porque, se eu não me engano, é comunicado à ANS, né? Quais foram os procedimentos que o plano de saúde fez, e ele comunica ao Ministério da Saúde também, né? Tem uma. Entendido. Bom, devolvo a vocês as perguntas, porque essa minha pergunta entrou de pirataria aí. Não estava previsto na lista, viu, Gabriela? Está excelente. Eu já vou até aproveitar também para pegar carona na carona da carona, até só por uma questão de curiosidade, talvez, para a gente poder elaborar isso até na nossa cabeça. Então, hoje, assim, já existe não digo que seja uma regulação, mas já existe um acordo de que
os planos eles já têm que reportar essas informações, então você já tem acesso às informações dos planos de saúde. Ou seja, clínicas populares, aquela coisa mais individual, eu acho complicado, consultório e tal. Mas os planos, eles naturalmente já têm que reportar essas informações através da ANS para vocês já terem acesso a essas informações. Sim, já tem sim. Então, quer dizer, teoricamente meio capturado, né? A gente tem um padrão também de troca já de informações ANS, Ministério da Saúde, né? Que é o TIS, né? Que é a Terminologia de Informações de Saúde Suplementar. Então, sim, já tem isso, e a TIS ela já está ali como, vamos dizer, no nosso caminho de prioridade para a RNDS, para que essas informações da saúde suplementar também estejam o mais rápido possível no aplicativo, na RNDS também. Tá no nosso radar também como prioritário. Que eu acho que também dá uma bombada assim na rede, vamos dizer, né? Colocar de. E consolida mais as informações, né? Vocês conseguem ter uma abrangência maior no alcance das informações. Isso. Mas assim, cada sistema que a gente pensa em colocar ou trazer essas informações é um desafio, vamos dizer, né? Assim, então tem as peculiaridades ali da saúde suplementar que a gente precisa, e da articulação também mesmo intersetorial, né? Que envolve a agência, envolve os estabelecimentos privados, então tudo isso entra no trabalho, né? Além do gargalo técnico, tem outros entraves, né? Não tem jeito. Mas que bom que vocês estão superando, já começaram. Eu vou até começar. Vocação para cuidar. Diretora médica doutora Karina Carvalho Tenan, CRMRJ. Preciso de um barulho aqui. Gabriela, eu estou assim, encantada, né? Eu acho que tem muita coisa legal que vocês estão fazendo. Aí a minha pergunta é assim, quais são as oportunidades das startups para fazer parte desse programa? Eu acho que todas as oportunidades possíveis, mas eu não sei o tempo, né? Quando que as startups vão estar alimentando, vamos dizer, a RNDS e consumindo informações da RNDS. Igual, como eu falei, assim, a gente tem uma hierarquia aí de prioridades, né, para essas informações entrarem. Mas a ideia é que qualquer solução de saúde possa fazer isso, né? Olha, eu tenho aqui uma solução, um aplicativo do Watch aqui, do Apple Watch, não sei, que conta passos, não sei, assim, alguma coisa que é importante para a saúde, posso dar esses dados para a RNDS. Eu acho que se juntar esses dados com, sei lá, com a atenção primária para ver a alimentação e juntar tudo, vai ser uma coisa positiva. Com certeza a gente vai querer essas informações e também fornecer. Mas a gente fala que o programa, né, o programa e esses dois projetos, eles são iterativos e incrementais, né? As duas palavras-chave, assim, que a gente vai aos poucos colocando tudo isso para funcionar. Então, assim, primeiro foi os resultados de exame laboratoriais, e depois, agora a gente está com dados de vacina e com alguns dados legados, né? A gente vai ter algumas informações do sistema de internação hospitalar e de ambulatorial também, né? De alta complexidade, na verdade, que é a nossa APAC. Então, vão ter essas duas para o profissional, pelo menos, a perspectiva que em fevereiro a gente ainda vai lançar o Conexus profissional. Hoje ainda está só piloto, né? Mas a ideia é que já tenha todas essas informações, vacina, já tenha vacina, resultado de exame e essas algumas do legado. A ideia é que tenha todos, mas a gente ainda não sabe quando que isso vai acontecer, assim, né? As startups, né? Quando que elas vão começar? Mas se a gente vê ali a estratégia, né? Com essa visão de 8 anos, é que a gente consiga em 8 anos
transformar a rede nesse ecossistema de inovação que a gente chama, né, esse espaço colaborativo entre essas startups, essas soluções, né, essas aplicações e soluções inovadoras de saúde. Eu acho que o que eu vou falar é muito mais um comentário. E aí talvez a gente conecte com o Deu Match, né, com o próprio projeto. Porque eu fico pensando, as startups elas têm uma capacidade de se encaixar na própria rede, né, na RNDS. E talvez isso se complemente ao gigantesco banco de dados que as instituições tradicionais, as corporações tradicionais de saúde têm aí de 1 milhão de anos, né, que elas têm lá dentro dos bancos de dados delas que não conversam com ninguém, que estão lá guardadinhos. Imagina a potencialidade que a gente tem. Se a gente junta uma startup que sabe fazer isso, sabe se plugar no barramento lá da RNDS, junto com uma instituição que tem um monte de dados e a gente começa a fazer essa alimentação. E aí a gente faz um processo de canalização nisso, a gente vai facilitar e talvez a gente consiga fazer esses 8 anos em 4, porque a gente vai catalisar muito mais rápido. E aí a gente está falando de juntar o mercado antigo com o mercado novo, com o público e o privado. Eu acho que seria muito incrível se todo mundo pudesse fomentar isso, né? E aí eu acho que tem um papel também do governo de abrir esse caminho e através da comunicação de dizer, ó, gente, tá aqui, vamos beber da fonte, né? Eu acho que um dos grandes desafios nossos é a gente não... Eu falando enquanto ministério e setor público, né? A gente não ficar mergulhado nos nossos problemas, né? Assim, no que a gente tem que resolver muito rápido e não deixar espaço para ouvir, né, o que está lá fora, conhecer o que está lá fora poxa, isso aqui pode ajudar aqui nesse pedacinho que eu estou mergulhada, sabe? Mas é porque é tudo tão volumoso, tão grande que às vezes a gente corre para isso, assim, a gente acaba mergulhando na nossa caixa, né, no nosso universo, assim. Mas a ideia é isso mesmo, que quem sabe um dia a gente consiga ser esse grande laboratório assim, de inovação, que a gente consiga ter tudo que tá acontecendo, né? Assim, e oferecer também, né? Assim, para hospitais, para os estabelecimentos que também ali tem um problema cotidiano e que não sabe o que fazer. E tá ali, a gente consegue colocar num lugar só a solução, sabe? Ó, tem tal estabelecimento faz isso. Será que não seria uma solução legal para você também, né? Eu acho que se a gente consegue fazer essa transparência, seria também já muito positivo já alcançaria um grande objetivo da rede. Com certeza, com certeza. Sem dúvida. Vai lá, Claudinha. Não, estou só, sem dúvida, eu estou aqui só concordando, assim, que nas minhas viagens aqui, eu estou só nas minhas viagens. Até, como você falou até de laboratórios de inovação, eu vou até te fazer uma pergunta, até tinha sugerido isso como pergunta, eu também me meto aí em trabalhar como mentora de negócios, sou voluntária, né, para pequenos startups que estão começando, fase mais inicial e tal, e com isso eu acabei sendo convidada para ser mentora lá do Labton, que é a maratona de laboratórios de inovação, que está sendo produzida por uma agência governamental aqui no Rio de Janeiro, e para laboratórios de inovação públicos de todas as esferas, todos os setores do Brasil inteiro. O último levantamento é que já tinham 95 equipes inscritas de 19 estados. Isso eu vi hoje pela manhã, se eu não me engano. E vai acontecer no próximo final de semana, não sei se é esse agora ou outro. Vocês conhecem essa iniciativa? Vocês já procuraram saber? Assim, porque o que acontece ali é para fomentar a criação de laboratórios de inovação de uma forma mais
conectada com o que está acontecendo nesse universo de inovação mesmo, de startups, mas é para levar um pouco para dentro do setor público essa agilidade, essa visão ágil que a gente tanto cultua e pratica, né, nesse universo de startups, para dentro do setor público dos órgãos governamentais. Você chegou a ouvir falar alguma coisa? Vocês têm essa coisa de tentar estimular e colocar em prática ações que deem agilidade para o trabalho de vocês, para que vocês, inclusive, possam até fazer isso que a Ellen falou, encurtar, né, passar essa transição de 8 para 4, 6 anos, quem sabe. Eu não conhecia, a Emanuela chegou a comentar comigo. Eu vi que o Ministério da Saúde está apoiando por outra coordenação, por outra área, né? O Ministério é bem grande, assim. Mas eu achei assim fantástica a iniciativa. A nossa coordenação ela foi criada exatamente para isso, assim, né? Para a gente sair do DataSUS de anos, assim, de como, né, de sair desse, tentar mudar mesmo, ter essa energia inovadora dentro do próprio departamento. E aí, quando a rede foi criada, acabou que, assim, a inovação é a rede, sabe? Acabou que a gente, como eu falei, a gente acabou sendo mergulhado pela própria rede, assim, porque é tanta coisa para fazer que acaba que a gente não tá tendo tanta perna, né? Mas uma das ações do planejamento de 2021 é a gente tem lá um eixo nosso da nossa coordenação que é fazer jus ao nome, né, da coordenação de inovação em sistemas digitais, que a gente consiga ter essa articulação maior com os laboratórios de inovação que já existem, tanto do governo quanto fora. A gente pretende fazer alguns editais até para conhecer, para estimular essas startups, essas iniciativas que estão crescendo, assim, para a gente também ter acesso. Hoje em dia a gente recebe sugestões e propostas de ferramentas, de soluções diariamente. Assim, é diário, sabe? Porque vai para o DataSUS. O Ministério recebe, nem que seja lá às vezes é pelo COI lá da emergência da Covid, ou chega no gabinete do ministro, ou chega, mas aí vai lá, não, é informática, é TI, manda lá para o DataSUS analisar. Então, assim, diariamente a gente recebe. E às vezes são coisas muito, muito legais. Assim, a última que eu recebi é sobre gestão de filas, sabe? Super, super interessante, que a gente precisa tanto ver aquilo, né? Com mais cuidado, com um olhar especial. Eu vou ser bem sincera que hoje a gente não consegue dar esse olhar mais cuidadoso, né? Mas esse é o nosso objetivo. O DataSUS, ele precisa, né? A gente tem esse objetivo lá nos nossos planos, nossos eixos, de olhar para essas soluções, avaliar, e dar isso aqui não atende hoje, mas pode atender daqui a pouco. A gente está conhecendo, a gente catalogar essas soluções para estar ali à mão a qualquer tempo, né? Se a gente precisar, olha, tem aquilo ali. Então, assim, a gente precisa estar mais próximo disso, e a gente tem algumas estratégias para esse ano de 2021 para isso, e pretendemos estar bem próximos desses eventos, dessas propostas, e até também fazer algumas, né? Maravilha, é muito bom saber isso, ouvir isso. É muito bom. Conte conosco, hein, Gabriela? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o DataSUS ele pode ser um blockchain da saúde. Porque, pelo que eu estou entendendo, se ele conseguir unificar todos os dados, ele vira um blockchain, né? Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês estão construindo essa liga, né? Vamos dizer assim. Hoje
a RNDS, ela nasceu, né, a arquitetura tecnológica dela, ela já nasceu em blockchain, né? E por que isso aconteceu, né? Por que a gente optou? Porque isso é inovador, assim, muito, muito, muito inovador. Então a gente teve assim, TCU em cima, né, órgãos de controle perguntando o que vocês estão fazendo? Que é isso? Isso não tem nenhum outro órgão, não, isso não tem outro país, sabe? Vocês vão topar fazer isso mesmo? Aí a gente topou o desafio, então toda a arquitetura da rede é em blockchain e a gente optou isso por conta da segurança, né? Então, assim, não sei se é o DataSUS que vai ser o blockchain, mas a formada é feita é baseada em blockchain. Mas eu não, quando a gente fala blockchain, a gente vem muito a ideia de monetização, né? De algum ganho monetário em cima disso. Hoje não tem essa ideia, né? A escolha por blockchain foi por conta da rastreabilidade, da segurança, de pensar os nós ali da blockchain para cada estado da federação, né? E a gente conseguir auditar mais fácil e ter esse controle dos dados com mais confiabilidade, com mais segurança. Então, essa foi a opção do uso da blockchain na Rede Nacional de Dados em Saúde. Muito bom. E eu acho que foi a melhor, realmente, ainda mais aí com a LGPD. Aí tem desafios também. Até... a gente tem coisas assim da blockchain, por exemplo, você mandou o dado, acabou, né? Assim, não tem como apagar aquilo. Então, isso é muito positivo, mas tem também a sua... a gente tem que mandar o dado certinho, né? Não pode uma vez enviado, está sacramentado, né? Não pode mais mudar. Mas é muito bom saber que vocês tiveram esse cuidado, porque já quando começou a se falar nesse banco, né? A primeira coisa que foi ficar, mas como é que vão cuidar disso tudo? Como é que ficam as informações? Começou a pipocar um monte de questionamentos com relação à segurança, e a gente ouvir de que vocês já tiveram a iniciativa de começar nesse meio, já demonstra o cuidado, já demonstra a preocupação, já demonstra profissionalismo com o qual o pessoal de fora do SUS, as pessoas que adoram criticar, inclusive o SUS, já não contavam ter. E aí a gente está vendo o contrário. Então, assim, é muito bom ouvir tudo isso. E eu acho até que para projetos futuros, quando começarem a se conectar, já se conectam dentro de uma rede totalmente segura. Então, já não tem mais aquele problema, será que é seguro? Eu vou abrir o meu sistema para se conectar com alguma coisa que talvez não seja tão seguro? Não. É super seguro e a preocupação vai ser o inverso. Se a sua é segura o suficiente para se conectar na do SUS. E isso o SUS fica numa situação de, olha, eu fiz a minha parte, agora você precisa fazer a sua para poder... Isso é incrível. E eu acho que vocês têm que tornar isso muito público, realmente, viu, Gabriela? Muito. Tem que dar luz, assim, a tudo isso. Verdade. É isso. Gente, passou muito rápido. Paulo tá mudo, Paulo. Agora sim. Ainda 10 minutos da prorrogação que eu pedi para a Gabriela. Então, peço as duas últimas perguntas para nós fecharmos. Queria te dizer, Gabriela, estou encantado com o teu entusiasmo, o seu comprometimento e esse belíssimo programa do Ministério da Saúde, que você faz parte, o DataSUS. Então, Emanuela, o direito à sua última pergunta. Eu vou falar, então, sobre o futuro, né? Eu queria saber a visão sobre o futuro do que vocês estão pensando, né? Qual o futuro do Data Science e como que as pessoas podem procurar vocês e as oportunidades. Eu estou, assim, arrepiada, vou dizer assim, de verdade, e muito
feliz, né? Sabendo que a gente está avançando para um caminho muito legal, né? Obrigada, Gabriela, novamente. Ai, eu que agradeço, gente. Eu gosto muito de falar. Assim, eu sou empolgada mesmo, né? Porque, como eu falei, eu estou há 10 anos no Ministério e essa é uma necessidade muito grande nossa, assim, né? De conhecer esses dados, centralizar. Centralizar, eu estou falando de uma forma, não é que vai estar só no Ministério, né? Mas que a gente tenha as informações, que a gente consiga usá-las de forma a beneficiar todos os usuários, a beneficiar a gestão e favorecer o sistema, né? Então, assim, quando a gente fala de futuro, né? Quando eu me apresentei, eu não falei, mas eu tenho mestrado em bioética, né? E aí, quando a gente fala, quando eu penso assim em futuro, eu acho que tecnologia ela não tem limite. A gente é sem limite, assim, o que a gente vai conseguir fazer em TIC, em saúde, é inimaginável, né? A gente vai conseguir fazer muita coisa muito boa, né? Muito positiva, muito para beneficiar muito a saúde da população. Mas eu acho que o futuro data science, se a gente falar o futuro data SUS, o futuro saúde pública, o futuro nosso, assim, do Ministério, é pensar qual é o limite ético, qual é o limite bioético que tem nisso tudo, como que a gente pode usar isso olhando os benefícios para todos, né? Não importa o volume de dado, o quanto isso é potente, mas, na verdade, o quanto isso é importante, o quanto é importante olhar para esses dados com seriedade, interpretá-los sem causar discriminação, sem causar nenhum malefício, né? Mas pensar sempre quais são os princípios do Sistema Único de Saúde, o que a gente está querendo ao olhar esses dados, né? Como que a gente pretende disponibilizar, proteger, para que não que traga somente benefícios e benefícios que atinjam a todos, né? Que não seja somente muito limitado a uma pequena população ou, enfim, que a gente não limite esses benefícios, né? Que a tecnologia tá aí limitada, mas que a gente não limite nem um pouco esses benefícios para ninguém. Então, essa é a minha visão de futuro. Sabe, quando eu penso assim, eu fiquei realmente, eu tinha receio, confesso, assim, eu acho que todo mundo, qualquer profissional de saúde, a gente enxerga uma resistência, né? Quando fala de dado, de informática, de informação. Quem é profissional de saúde vive um pouco isso. Eu lembro quando eu fui em Alagoas, assim, eu lembro de uma médica, bem, ficou marcada, assim, que ela dizia assim, eu ainda vou ser ainda judicializada, eu ainda vou tomar um processo, porque a gente é muito formado para proteger, né, para o sigilo, para estar sempre cuidando daquele paciente, que a informação fica ali só com a gente que morra ali, né? Mas aí depois a gente, quando vê o universo disso, o quanto isso pode beneficiar em vários aspectos, não tem como. Uma vez que a gente conhece, tem conhecimento, né, sabe sobre isso, não tem volta. Então, eu acho que o nosso limite é só ético. E aí que essa ética seja clara, seja definida, seja publicizada, para todo mundo saber que ética é essa que a gente está tomando e que está decidindo em cima disso. Essa é a minha opinião. Há alguma pergunta a mais? Eu estou arrepiada ainda de queixo caído, né? Eu só mais uma vez agradecer e assim dizer de novo, estou encantada com tudo que eu ouvi, estou encantada com você, Gabriela, pela sua trajetória. O meu sonho utópico de ver uma jornada do paciente maravilhosamente plena e o SUS absorvendo todas as informações que serão geradas dentro dessa jornada e fazendo uso disso para retroagir
em benefício para a nossa sociedade, para nós, para as nossas famílias, para o nosso meio. O meu sonho, eu já vejo que ele não é tão utópico assim, sabe? De alguma forma, ele está, de alguma forma, se tornando realidade, sabe? Para mim é muito gratificante, de alguma forma, estar aqui, presenciando, sendo testemunhando isso acontecer na presença de uma pessoa que está fazendo parte disso. Para mim é um privilégio, agradecer imensamente pela oportunidade de te conhecer e conhecer com mais riqueza de detalhes o que está sendo feito de uma forma, assim, na minha visão, muito dedicada e muito maravilhosa. Obrigada mesmo. Ellen, quer comentar? Eu realmente estou impressionada, não é uma rasgação de seda, nós não temos esse comportamento, definitivamente, mas eu preciso dizer, na verdade, eu sou uma admiradora do SUS, porque eu acho que é um grande avanço para o Brasil, sempre foi, mas hoje eu me fiquei ainda mais orgulhosa do SUS, porque eu acho que a gente está caminhando realmente não acho que a gente esteja indo para o futuro, não. Acho que a gente já está caminhando para aquilo que é um presente e a gente está antenado com o que está acontecendo no mundo. E isso me deixou extremamente orgulhosa. E eu quero te agradecer por você fazer parte disso. E você tem um brilho no olho que a gente tem também. Nós somos empreendedoras, e isso é porque ontem a gente falou de intraempreendedorismo, você é uma intraempreendedora, e é muito difícil a gente ver intraempreendedores dentro de órgãos públicos. E eu quero te agradecer por isso, porque eu acho que pessoas como você é que fazem a diferença. E a gente precisa de gente assim, porque é por isso que eu acho que a gente acorda todo dia, né? A gente tem esse sonho e a gente precisa de gente se complementando o tempo todo. Obrigada, tá? Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, assim, o que eu posso dizer é que isso não é meu, não é pessoal, eu acho que é de uma equipe, sabe, de todo o departamento, assim, não, todos nós somos muito engajados, eu acho que a gente, é uma luta, assim, tão diária, sabe, e aí, e é tão, vamos dizer assim, a visão é tão enorme que a gente às vezes fica atropelada, né, assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, mas eu me sinto assim, como vocês falaram, parte da história, sabe? E eu me vejo assim há 10 anos no SUS e já participei de tanta coisa, assim, política e de mudança, e eu vejo o quanto a saúde digital cresceu e o quanto a gente precisa acompanhar e precisa estar junto, fortalecendo o que é o SUS, não é? Acho que muita gente liga a tecnologia a uma possível destruição, alguma uma coisa meio conspiratória, e não, pelo contrário, sabe? Eu acho que tem muito a fortalecer o Sistema Único de Saúde, tem muito a ganhar, tem muito a trazer uma gestão eficiente. Eu acho que uma gestão eficiente, quando todo mundo fala de gestão do SUS que precisa tanto, não tem como fazer gestão sem informação de qualidade, sem dado. Não, isso é impossível. Então, se a gente consegue isso, a gente já tem um ganho enorme na saúde pública. E eu que agradeço de dar esse espaço assim, para o Ministério, para o DataSUS. A gente leva muita paulada, a gente leva muito, mas quando a gente tem a oportunidade de falar os pontos positivos e ver que tem gente que apoia, que está junto, eu acho que dessa forma a gente tem capacidade de ir mais rápido, de avançar mais rápido. Então, assim, a Manuela, a gente já está com as antenas, sabe? É isso, a gente precisa se organizar para sair desse, vamos dizer, desse mergulho que eu falo, que é cotidiano da rede e muito técnico, e expandir mais. E a gente, eu tenho fé, assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir e vai ampliar isso. E só de eu estar participando aqui, a minha coordenadora geral, que é a Juliana Zinader, sempre apoiou. A gente vai, fala, não tem isso, põe para fora, a gente precisa colocar o Conect SUS para todo mundo conhecer.
Então, e eu sou muito agradecida por estar lá, assim, né? Me motiva muito estar no Ministério e no Departamento de Informática do SUS, no DataSUS. Então, Gabriela, chegamos ao fim. Gostaria que você levasse o nosso abraço para a Juliana, né? E para o Jackson, e a nossa admiração, e te dizer que o nosso Instituto está à sua disposição para desenvolvermos os laços entre o público, o privado e o mercado, e principalmente a academia. Contamos muito com você no futuro, vamos manter contato permanente. Muito, muito obrigado, Gabriela. Valeu. Muito obrigada, Gabriela. O tempo ultrapassamos e muito, mas valeu a pena, e desculpe por esse avanço no teu tempo. Queria tirar uma foto nossa. Vamos tirar uma foto? Vamos. Ai, peraí, deixa eu olhar para a câmera. Paulo, chega mais para frente um pouquinho, porque você está com a tela muito levantada, para ficar mais bonito na